Olá, povão de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que o sangue de Cristo, que limpa de todo pecado, recaia sobre a vida, não só sua, mas de toda a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus muito forte, um recado do Espírito Santo para o teu coração e uma verdade para te ensinar. Observe só, nós vivemos em um contexto de muita guerra, de muita problemática, de muita dificuldade, de muitas circunstâncias adversas. Nós vivemos em um ambiente que tem provocado tantas circunstâncias adversas. E até a doença que se diz a doença do século tem abatido muitas pessoas, que é a depressão. Eu entendo que nós que conhecemos a verdade, você que quer conhecer a verdade, nós temos que munar a nossa mente, a nossa alma da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é palavra de homem, não é livro de filosofia, não é nada disso. A palavra de Deus é uma revelação gloriosa do Espírito Santo para os nossos corações. E nós temos que ter uma transformação de entendimento para que a gente possa passar pelos problemas, alcançar vitória dentro dos problemas. Pois bem, observe só, sabe o que nós precisamos realmente é ter uma visão firme em Jesus Cristo, uma visão que de fato nos dê uma estabilidade espiritual em Cristo Jesus. Eu entendo que a Bíblia Sagrada até ensina isso, que nós não podemos ter uma visão carnal, porque a visão carnal só prejudica a gente diante de Deus. A visão carnal acaba com a fé do crente, a visão carnal destrói a vida do crente. Olha esses textos sobre a visão carnal, e muitas pessoas por causa da visão carnal têm perdido a sua vida. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, e versículo de número 7, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha esse outro texto, Mateus capítulo 5, versículo de número 29, a Bíblia diz o seguinte: se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois te é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Olha a visão carnal, o que ela faz com o ser humano. Quer ver outro texto? Esse é muito mais forte. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, enganam as almas incontinentes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Perceba comigo que o princípio deste verso que Pedro, pelo Espírito Santo, ensinou foi isso. Ele disse o seguinte: os olhos voltados para o pecado, cheio de adultério, faz com que a pessoa viva uma vida de pecado, engane os outros, esteja o coração ligado à carnalidade e acabe se tornando uma pessoa amaldiçoada. Nós temos que entender que o remédio para vencermos as problemáticas dessa vida é termos uma visão que é reflexo da transformação do nosso entendimento pela palavra de Deus, pela revelação sagrada. O que Deus quer de nós? Que nós estejamos em contato com a Bíblia, porque quem se relaciona com a palavra de Deus tem a sua visão transformada, e a sua visão transformada, uma vez transformada pela palavra, você se torna uma pessoa mais que vencedora. Olha esses outros textos. Se a Bíblia ensina a não ter uma visão carnal, porque quem tem visão carnal acaba se arrebentando, a Bíblia ensina a termos uma visão espiritual, uma visão realmente espiritual. A Bíblia Sagrada vai ensinar para nós que devemos ter uma visão firme em Jesus Cristo, uma visão fixada em Cristo, que a palavra de Deus nos dá esse entendimento e gerencia em nós essa visão espiritual, como eu já havia falado outrora. Perceba comigo esses textos que eu vou citar para você. Isaías, capítulo de número 6, versículo 5, na parte B, diz o seguinte: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a explosão de alegria de Isaías por ter uma visão espiritual, na visão que Deus deu para ele em Isaías capítulo 6. É muito fantástico, é muito forte, é sobrenatural. Olha o que o salmista Davi também fala, Salmos de número 121, versículo 1 e 2, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha o que é visão espiritual, olha o que é uma visão sobrenatural, como por exemplo a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, Isaías 45, em versículo de número 22, a Bíblia diz: olhai para mim mesmo e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há
Outro, visão espiritual. Olha o que o escritor aos Hebreus também diz no capítulo 12, versículo 2. Aleluia. A Bíblia diz: olhai firmemente para o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da sua ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos que passar a ter uma vida sobrenatural com o Senhor, uma visão espiritual. A visão carnal destrói o ser humano, a visão espiritual dá vida para o ser humano, e é isso que a gente deve entender. Nós temos que ter foco na visão espiritual. Nossa mente, como fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, tem que ser transformada. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mente é transformada pela palavra, eu tenho uma vida espiritual. Se a minha mente é transformada pelos ensinamentos carnais, mentirosos de Satanás, eu vou ter uma visão carnal e vou me precipitar e vou ser destruído por causa das minhas próprias atitudes erradas. Nós temos que ter uma visão espiritual. E o Senhor disse: tem que ter a visão e perseverar na visão. Ter visão e estar na visão. Porque muitas pessoas, por não perseverarem na visão, no meio da tribulação, têm estabelecido no seu coração uma tristeza tão profunda que tem perdido a visão espiritual. E tem visto desse jeito, por exemplo, como fala em Jó 17, versículo 7, na primeira parte, a Bíblia deixa bem claro, ele diz o seguinte: pois já de mágoa, já se escureceram de mágoa os meus olhos. Olha o que ele disse: os meus olhos estão escurecidos de mágoa. Foi o que ele falou lá. Como por exemplo, Salmos 31, versículo 9, a parte B só, diz o seguinte: censurado, estão cheios meus olhos de tristeza, a minha alma e o meu corpo. Olha só, ele declara que os olhos dele estavam derramados de tristeza, angústia, de amargura. A Bíblia é muito singela para nós. Nós temos que aprender a entender que a nossa visão tem que permanecer no Senhor, firmemente no Senhor. Como também, olha esse outro texto, Lamentações de Jeremias 3,48, a Bíblia diz o seguinte: torrente de águas os meus olhos derramaram por causa da destruição da filha do meu povo. Perceba, irmãos, não deixe a tua visão se quebrar e não passe a ver como esses textos ensina que pessoas passaram a ver por causa da legalidade dada à tribulação, o valor dado à tribulação. Nós temos que ter uma vida firme no Senhor, uma vida firme no Senhor, uma vida fixada em Deus, uma vida voltada para o Senhor. Não deixe os teus olhos estar fixados na dor, na tristeza, no pecado, na amargura, na angústia. Faz o que a Bíblia ensina, que os teus olhos estejam sempre no Senhor. Amém? Deus abençoe a você. Deus quer te dar vitória. E essa é a palavra de resposta à tua oração. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.